Braulio, tem alguém falando alguma coisa aí, amigo? Tem, Caio. Quer entrar logo? Quero, porque o tempo está passando. Então vamos nessa. Eu cresci lá perturbado pelo meu pai. No ano em que nasci, minha mãe e minha avó começaram a frequentar a igreja batista e tudo em relação a Cristo, a igreja caminhava muito bem. Mas em relação ao meu pai, não. Ele batia constantemente na minha mãe, por vários motivos. Comida, limpeza, por falar. Batia na mulher por falar. Abria a boca, apanhava. Isso. Cala a boca, mulher. Você está falando. Por ir, às vezes por ir à igreja e etc. Você já pensou? Isso. Mas, entenda, batia na minha mãe batia na minha mãe, em mim e minha irmã. Nunca, entenda, batia na minha mãe, em mim e minha irmã, nunca pôs a mão. Uma bondade muito bem disfarçada. Ele morreu em 98 com 45 anos. Ele morreu em 98 com 45 anos. E no dia do velório, muitos deram parabéns à minha mãe e a mim e minha irmã, assim, por tamanha bondade do homem. Ele me oprimia com sua falsa bondade. E só não sucumbi, pois minha mãe ensinou o caminho que devia andar sempre em Jesus. Amém. E não bitolado à igreja. Ela sempre especificou isso, graças a Deus. Hoje eu posso ir em qualquer igreja, suas tradições não me afetam. Sempre desde pequeno tive relação com a palavra. Eu amo essa palavra, é o que me segura firme até hoje. Ler e entender essa palavra é uma realização. Conheço teus escritos há muito tempo, mas posso dizer, aquele Caio, antes de meados de 98, eu não dava atenção, sempre achava que havia algo fora do lugar. Mas esse Caio eu tenho o prazer de ouvir, e algumas vezes faço uso de seus ensinos para ensinar aos que Deus coloca em meu caminho. Quem mudou foi ele, né? Você continua mesmo. Porque também é um exagero. Eis aí o exemplo. Eu olho para a minha vida e eu vivi dos 18 anos até 1998, 92, 95% do meu tempo de existência, com tudo no lugar. Nunca vivi sem integridade, do jeito que eu tento viver hoje. Porque eu contei que no finalzinho daquele processo, algumas coisas ficaram fora do lugar. Pelo amor de Deus, não vamos também exagerar, porque eu gosto da verdade em relação a mim, em relação a qualquer outras pessoas. Eu nunca brinquei de Deus na minha vida, nem no pior momento. Sim. Mas é uma questão de olhar e interpretação. Verdade. Eis aí o exemplo do meu pai, bom com os filhos, mas extremamente mau com quem veio antes desses filhos, fora as mais de 15 ou mais mulheres que ele teve enquanto casado com a minha mãe. Em Deus, eu, minha esposa e filha, minha mãe, irmã, somos felizes e vivemos todos os dias nessa condição. Deus nos fez felizes, glória a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. É bom quando a gente ouve uma história de alguém que, tendo superou, né? Assistido tanta coisa ruim, não ficou amargo, porque creu que Deus é bom. E graças a Deus por essa mãe, que não atrelou, porque se ela tivesse atrelado o olhar deles à figura do pai, eles seriam um outro ser humano, né? Mas ela sempre fez questão de dissociar a figura do Pai Celeste. E ensinou-os a ter uma relação direta com o amor de Deus, e não um sentimento traumático e amargurado de cobrança e de hiperexpectativa divina em relação ao pai terreno. Porque tem gente que fica traumatizada porque transfere para os pais terrenos projeções que nenhum pai terreno vai atender, mesmo os melhores entre nós, que são maus também. Imagina os que carregam esse tipo de perversidade, de doença no coração. Quando a gente projeta para eles essas super expectativas, a desgraça que se infiltra em nós é de um olhar que esperava divindade no outro e recebeu diabolice, mas com o trauma de um divino que se diabolizou na gente.
Isso gera uma emoção tão horrorosa e tão profunda que é difícil de sarar enquanto o indivíduo não admite que aquele ser humano era um ser humano com todas as possibilidades de doença e de idiosincrasias e sem fazer a pergunta, mas por que coube a mim tê-lo como o pai ou mãe ou figura dessa natureza? É bom saber que o mesmo sofrimento está disseminado agora, neste instante, em bilhões de pessoinhas espalhadas pela Terra. Você não é uma singularidade de nenhum tipo de vitimização. Tem gente sofrendo o impensável neste instante, porque os melhores entre nós ainda carregam a ambivalência da maldade no coração. Essa expectativa mal resolvida faz com que a pessoa nunca consiga perdoar e vá se perpetuando e vai piorando. Vai sempre. A imagem, né, projetada do pai vai piorando. É um negócio bem complicado, né? Aí eu conheço casos assim. Esse culto ao pai que deveria ser, o único pai que é absoluto e que não deveria ser e em quem eu posso confiar é aquele em quem eu não confio. Que é aquele que Jesus disse, confio, é o meu pai. É pai de vocês, neles vocês podem confiar, como diz o cântico, né? Nele a gente pode confiar. A gente não quer confiar, a gente prefere ficar sofrendo das expectativas e dos traumas e das surpresas que vieram de quem a gente não podia, de maneira absoluta, confiar jamais. Nesse caso a pessoa não vai se punindo até, vai se matando até para se vingar daquela imagem, não é um meio de se vingar, não é uma maneira de vingar. Nós somos tão ambivalentes e tão suicidas que uma das formas humanas de se vingar é se matar. É se matar. Como aí no filme, não é? A menina se vingou do pai se matando. E se ela tivesse ficado viva, ela ia ver que não conseguiu nem matando-se gerar nele uma comoção profunda de tão gelado e inafetivo que ele era e de tão abusivo que ele era, escondido naquela carinha de um serzinho politicamente correto. E quando morreu também todo mundo deu parabéns para a família, assim, pô, que homem bom. Igualzinho. Como o pai dele aí. Uma parada. E aí, Val?